muito bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Mais conhecida como Codevasf, ela é uma das estatais mais ricas do governo federal. Sem os cortes da era Dilma Rousseff, a companhia teria previstos para investimentos em 2015 mais de 1,2 bilhão de reais. E como fica agora? A Codevasf leva adiante programas de irrigação, produção agrícola, estímulo para a geração de trabalho e a fixação das famílias na zona rural. Para falar sobre os efeitos da crise econômica no Vale do São Francisco e, claro, as ações da própria Codevasf, nós convidamos o superintendente regional da companhia em Alagoas, Luciano Chagas. Luciano, muitíssimo bom dia. Obrigado aqui pela sua presença. O senhor já fez os cálculos do tamanho do ajuste fiscal na Codevasf? Bem, Odilon, bom dia a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento da TV Mar. Nós fizemos esses cálculos, mas eu estou assumindo a Codevasf há aproximadamente 150 dias. Eu não consegui ainda sentir os efeitos da crise, porque muitos projetos já estavam sendo tocados. Então, a gente, já com orçamentos garantidos desde o início do ano, então a gente não sentiu muito os efeitos dessa crise. Mas para o futuro nós já estamos fazendo um novo plano de trabalho para que assim a gente possa fazer um pouco e ser mais criativo. O que é que a gente vem buscando nesses 150 dias, podemos dizer assim? Uma parceria com o governo do estado, com os governos municipais. Por quê? Porque fortalecendo essas parcerias e sendo criativo, a gente consegue diminuir os efeitos que essa crise, que esses cortes poderão ocasionar no nosso plano de trabalho, na nossa gestão daqui para frente. Você disse que vocês estão fazendo uma espécie de... Aliás, o governo federal está fazendo esse recálculo hoje, até do próprio orçamento para o próximo ano, com a previsão da queda do PIB, enfim. Claro que isso mexe também diretamente com o orçamento de todo o governo federal e também das estatais. Você já consegue imaginar para 2016 se o cenário da Codevasf ele vai ser mais difícil do que esse ano, vai melhorar um pouco mais, ou se tem alguma ideia que a Codevasf estava engatilhada para o próximo ano e que agora você, por enquanto, vai frustrar essa ideia jogando mais para 2017? Como é que fica isso? Nós temos uma orientação do Ministério, nós somos uma empresa vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que vem passando por esses cortes. Nós estamos sendo orientados para que as obras que não forem iniciadas ainda, a gente dê a continuidade para essas obras, início de obras para 2017. Visto que... Projetos novos não, então? Projetos novos não. Mas, para a gente, os nossos projetos que nós estamos em andamento, como esgotamento sanitário e outros projetos de água para tudo, nós temos hoje recursos garantidos para dar e finalizar esses projetos. A companhia foi pensada em 1946 com a proposta exatamente de aproveitar as possibilidades econômicas da bacia hidrográfica, mas foi dado um prazo de 20 anos para a execução desse plano. O que é a Codevasf 69 anos depois? Olha, eu acredito que é uma empresa, como o próprio nome já diz, uma companhia de desenvolvimento. O estado de Alagoas, a 5ª SR, ela tem tido um papel fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. Nós temos diversas ações, nossa área de atuação aqui no estado são 50 municípios. Então, todos esses municípios, eles recebem, dentro da estrutura da Codevasf, dentro do nosso orçamento, incentivos para a zona rural ou para a zona urbana, que faz com que os municípios eles possam sair e se desenvolver de uma maneira assim, bastante promissora, como trabalhos de inclusão social que nós temos, na área da agricultura, na área da bovinocultura de leite, na área de peixamentos, da piscicultura. Então, a gente faz e cumpre a nossa missão, que é desenvolver. E Alagoas, a 5ª SR, ela cumpre muito bem esse papel. Nossa empresa é uma empresa que tem um quadro profissional muito grande,
Nós temos hoje 182 funcionários trabalhando em Alagoas, onde a nossa localização geográfica hoje de sede é Penedo, mas temos hoje um escritório, uma unidade avançada no município de Elmiro Gouveia, por conta das atividades que estão acontecendo e irão acontecer ao longo do município e região do Sertão Alagoano. Então, a gente já se preocupa com isso e estamos colocando hoje um corpo técnico para fazer os estudos, para trabalhar em prol do desenvolvimento daquela região. O senhor falou da quantidade de funcionários que a Codevasf tem. Qual é o tamanho hoje, considerando a área de atuação, claro, o Vale do São Francisco, o Vale do Parnaíba, mas qual o tamanho, até onde chega hoje, chegam os projetos da Codevasf? Bem, como a nossa área de atuação é 50 municípios, hoje o nosso trabalho é tão bem realizado que existe uma emenda do do senador Benedito Lira para aumentar essa área de atuação para todo o estado de Alagoas. Então, veja a importância da empresa, veja o desenvolvimento que esta empresa traz para os municípios e para o estado. Então, a gente tem uma demanda muito grande de projetos, a exemplo do programa Água para Todos. É um programa onde nós instalamos em 28 municípios do estado de Alagoas, para minimizar os efeitos da seca, nós instalamos 26 mil cisternas de polietileno, com capacidade de 16 mil litros. Essas cisternas de polietileno são aquelas como se chama popularmente, de plástico, de PVC. Então, essa cisterna, ela recebe toda uma estrutura, ela é instalada com toda a estrutura para captação de água de chuva, e faz com que minimize os efeitos da seca, que a gente sabe está agravando cada dia mais. Eu, quando estive secretário municipal de Agricultura, de Giraldo Ponciano, fui também coordenador de Defesa Civil daquele município e participei de diversos encontros com relação à Defesa Civil do Estado. E nós tínhamos, há 8 anos atrás, 22, 25, 23 municípios que decretavam situação de emergência. Mas a crise hídrica, os fatores climáticos aumentaram de tal forma que hoje nós temos, oficialmente, 38 municípios em situação de emergência. Mas nós poderemos chegar a 50 municípios da situação de emergência, porque os efeitos da estiagem estão muito grandes. Nós não só em Alagoas, né? Só em Alagoas. Nós não temos um suporte forrageiro para a alimentação do nosso gado. Os nossos barragens, nossos recursos hídricos caiu muito o nível de água desses açudes, desses potenciais hídricos do nosso estado. Então, é uma preocupação grande também da Codevasf, por isso que eu falo muito em parcerias. Nós já tivemos várias reuniões com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado para ver como é que a empresa, como é que o nosso corpo técnico pode ajudar a desenvolver projetos na perfuração de poços, na elaboração de sistemas simplificados de abastecimento de água para salvar um pouco, tanto do rebanho, quanto minimizar os efeitos para a população que está sofrendo muito com essa estiagem. Inicialmente, a Codevasf ela atuava exclusivamente no Vale do Rio São Francisco, mas tanto o orçamento dela quanto os bons resultados, além da disputa eleitoral em torno da companhia, atraem atenção para que a estatal ela se expanda a mais estados, como hoje debate o Senado Federal. Nessa discussão, prevalece a questão técnica ou a questão eleitoral? E qual das duas ajudaria mais a região? As duas são importantes, porque assim, nós somos uma empresa que fazemos a parte executiva da coisa. Então, a parte política ela é muito importante para o desenvolvimento da empresa e das ações, porque são os políticos, são os deputados federais, os senadores, que alocam recursos através de suas emendas e destaques orçamentários para que a empresa possa executar. A parte técnica está sendo vista de tal forma, e muito importante a sua pergunta, porque está sendo respeitada.
A parte técnica, a gente tem feito as análises, a gente tem feito todo o projeto técnico de georreferenciamento, de revitalização das bacias, quais são as bacias importantes para a revitalização dos vales. Então, isso, os parlamentares, o governo federal, ele tem respeitado muito a parte técnica e isso nos deixa muito, muito contente, muito feliz, porque a gente sabe que está indo no caminho certo. No caso, quando você fala em respeitar exatamente a atuação dos técnicos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que aquela região ali, até pela sensibilidade social que ela tem, ela é um forte atrativo e sempre historicamente foi um forte atrativo para a política e também para a politicagem. Esse tipo de concepção, ele vem mudando com o tempo, você percebe isso? Eu percebo isso. Percebo porque, a exemplo do estado de Alagoas, nós não temos interferência nenhuma quando nós elaboramos um projeto, nós fazemos, ao exemplo do Água para Todos, o município ou a parte técnica diz a quantidade e mostra a necessidade de água para aquela população, para aquele número de cisterna. A exemplo, o Ministério da Integração Nacional, quando nos passou a lista dos municípios que seriam beneficiados com a implantação de cisternas, a exemplo do município de Piranhas, houve a indicação para a colocação de 3 cisternas, instalação de 3 cisternas. E a parte técnica foi a campo e nós no município específico de Piranha, a gente implantou 429 cisternas. Então, a gente vê, não houve interferência política, não houve para tirar mais daqui e botar ali, foi o que havia necessidade, foi o que a parte técnica identificou e foi direcionado aquele implemento, aquela instalação foi feita naquele município. A miséria é clássica naquela região, inclusive é histórica também. Em que a Codevasf conseguiu mudar a realidade daquele lugar? Olha, quando entramos em um município, nós fazemos todo um levantamento na área social, nós procuramos ver as famílias que estão hoje em condições de miséria. Então, a gente faz todo esse estudo, nós temos uma equipe, uma empresa contratada, no caso específico do Água para Todos, para fazer todo o levantamento dessas famílias e a gente muda as características, porque assim, o pequeno produtor rural ou o pequeno sitiante, ele não tem muitas vezes água para consumo humano. E quando tinha que andar 2, 3, 4, 5 quilômetros para poder fazer, pegar um balde, às vezes uma operação pipa, um carro pipa chegava, enchia um botijão de 200 litros. Então, com a introdução de um equipamento, como uma cisterna de polietileno, com capacidade de 16 mil litros, deu uma condição de vida melhor a ele. Fez com que aquele tempo que ele gastava de andar 2, 3, 4 quilômetros para poder pegar um balde de água, ele usa esse tempo agora para dedicar-se à família, os filhos se dedicarem à escola, ao estudo. Então, a gente vê que o trabalho social é muito importante e a gente consegue minimizar os efeitos e trazer um bem-estar e com outras também, como inclusão produtiva. A gente tem hoje a parte de apicultura, nós investimos muito no estado de Alagoas, a gente tem a fruticultura, onde o plantio de caju, ressurgiu no estado de Alagoas, a gente tem a rota da fruticultura, a gente tem a bovinocultura de leite que está recebendo um investimento num montante fabuloso para a reestruturação da cadeia produtiva do leite, através da reabertura da antiga Camila. Então, a gente vê que está mudando a cara do nosso estado, a gente vê que com essas parcerias, a gente está mudando a vida do produtor e daquele que antigamente não era nem enxergado. Você falou da questão da água, do transporte da água, e a gente enfrentou há 2 anos atrás exatamente aquela questão da mortandade de pessoas, exatamente por causa do transporte da água, para uma região onde as pessoas enfrentavam mais o fenômeno da estiagem. Há uma solução para essa questão? Porque vocês dependem basicamente para encher, como você falou agora, um botijão de 200 litros, 2.000 litros, enfim, precisa de um caminhão-pipa.
Como é que vocês conseguem resolver isso diretamente com os pipeiros? Bem, essa parte da Operação Pipa, ela é vinculada à Secretaria Estadual de Defesa Civil e ao Exército Brasileiro, que faz o comando da Operação Pipa. O que é que a gente faz? A Codevasf, ela atua na colocação e instalação das cisternas e indica para a Comissão Estadual quais são os povoados que receberam esse equipamento, e dentro da organização, a Operação Pipa ela é direcionada para colocar a água para esses moradores. A gente vê que, pela necessidade atualmente, nós precisamos de mais investimentos para que a gente possa conseguir levar água para todo mundo. No caso, assumir o compromisso de vocês, assumirem o compromisso, a Codevasf, de levar, de transportar essa água, é isso? Não. A gente assume o compromisso de pedir, de ser mais um parceiro, de mostrar a viabilidade e mostrar o potencial que aquela comunidade... É o modelo ideal, diante do que vocês já viram acontecer no passado? Eu não digo que é um modelo ideal, mas diante da necessidade que a gente encontra hoje na zona rural, a gente precisa minimizar esses efeitos. Mas está sendo feito outros estudos. A gente está fazendo estudos junto com a parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos para perfuração de poços artesianos. Nós estamos fazendo um levantamento junto com os municípios para colocar sistemas simplificados de abastecimento de água. Mas hoje a carência e a necessidade é tão grande que a gente tem que fazer esse modelo emergencial do caminhão-pipa. Do caminhão-pipa. Qual o ideal para você? Você é engenheiro agrônomo, formado pela universidade, enfim, deve ter participado, deve ter lido sobre pesquisas a respeito exatamente dos caminhões-pipa. Esse modelo você já disse que não é o ideal. Qual seria o modelo ideal? Hoje o modelo ideal, na minha avaliação, seria esse sistema simplificado de abastecimento de água, com o reforço nas adutoras, que o governo do estado está fazendo um estudo e investindo muito, né? O Canal do Sertão hoje é uma realidade para o estado. A gente está conseguindo minimizar dentro do trecho que o Canal do Sertão está atuando hoje até o quilômetro 105, a gente já minimizou muito os efeitos da estiagem por conta do canal estar cortando esses povoados, porque diminuiu muito a distância para que os carros-pipa pudessem e diminuiu também muito a distância dos centros urbanos, porque a gente tinha um problema, a Operação Pipa, capitaneada pelo Exército Brasileiro, eles tinham que percorrer muitas vezes para encher um caminhão quase 100, 200 quilômetros, para levar um caminhão de 10, 12, 15 mil litros. Então, hoje, com esses estudos e esses novos pontos de coleta de água... Acaba ficando bem mais caro, né? Acabava ficando bem mais caro. Então, a gente está minimizando. Hoje, a gente passa por uma crise hídrica muito grande. Eu sobrevoei o estado na área do Sertão e fiquei impressionado. Eu participei das comissões de defesa civil há 8 anos. Há 8 anos atrás, nós tínhamos pouca água, mas tínhamos água. Hoje a gente não tem água quase que nenhuma. Tem reservatórios ali, a exemplo de Jacaré dos Homens, que eu trafego naquela região por 30 anos. Eu nunca vi aquele reservatório seco. E ontem, ao passar por lá, eu fiquei abismado em ver o reservatório totalmente sem água. São os fenômenos também do El Niño, que a gente também vai falar sobre ele. Você acredita que há uma data, há um prazo para que o modelo do caminhão-pipa ele possa acabar em Alagoas? Sim. Ou no Nordeste brasileiro? Eu não digo em Nordeste, porque Vocês já pensaram nisso? Porque pela extensão territorial necessitava de um investimento muito grande, né? Mas a gente está fazendo todo o estudo, né? Nós estamos fazendo nos municípios onde tem a maior concentração na zona urbana ou na zona rural, os maiores povoados, nós estamos hoje perfurando poços artesianos. Então, esses poços têm uma qualidade boa de água, que a gente tem, às vezes, um problema que quando a gente perfura, dá um poço, uma água muito salgada.
e a gente coloca um implemento dessalinizador. Mas aí vem o rejeito desse dessalinizador. Então a gente tenta às vezes resolver um problema e cria outro, que é a parte ambiental. Então a gente tem que fazer tudo com muito estudo, tecnicamente, para trazer projetos viáveis, para trazer projetos que possam realmente um dia tentar acabar com a operação, assim, com os efeitos da estiagem. Ultimamente, o senhor acha que acaba quando? Pelos projetos da Codevasf, pelo que o senhor vê do dia a dia da companhia? Leva mais um tempo. Mais um tempo, quanto tempo? Eu acredito, na minha avaliação, uns 5 anos ainda. Quer dizer, daqui, digamos assim, para 2020, o caminhão-pipa em Alagoas, no sertão, pelo que o senhor imagina, vai ser coisa do passado? Vai ser coisa do passado. Vai ser só na fotografia? Vai ser só na fotografia. A Codevasf tem ações de implantação de infraestrutura para o desenvolvimento regional de Alagoas. Explique isso. Essa infraestrutura, quando a gente coloca, é um trabalho que nós temos na área de revitalização das bacias. O que é que a gente faz dentro da nossa empresa hoje? Esgotamento sanitário. Nós temos hoje 13 municípios, onde nós estamos fazendo todo esse trabalho técnico e fazendo o trabalho de esgotamento sanitário para salvar o nosso rio. Para salvar o nosso Rio São Francisco, porque quando a gente pega essa água que era de maneira colocada no Rio São Francisco, de maneira sem tratamento. Então, a gente hoje faz os esgotamentos sanitários, uma infraestrutura importantíssima para o município, para a população, porque isso muitas vezes é uma obra que é mal vista pela população, porque sai quebrando a cidade toda, a gente faz um trabalho social, de mobilização social, mas muitas vezes recebe muita crítica, mas é um trabalho que, além de tudo, ele diminui muito o índice de doenças, por conta da vinculação de doenças por recursos hídricos. Então, é um trabalho de infraestrutura nesse ponto. Nós temos outros trabalhos também de infraestrutura, quando a gente fala sobre o consórcio que nós temos no sertão, em Olho d'Água das Flores, que seria o aterro sanitário. Vai ser o primeiro aterro sanitário para descontaminar as cidades com relação à poluição, com aqueles lixões, os antigos lixões. Então, a gente tem um consórcio, acho que nesses 30 dias a gente deve estar inaugurando em Olho d'Água das Flores, onde vai tirar e minimizar os efeitos desses lixões, das queimadas desse lixo, para trazer para a área ambiental e para a população que está sendo beneficiada, minimizar muito esses efeitos. Como manter pessoas em uma região com poucas possibilidades de sobrevivência ou de geração de riqueza, ao mesmo tempo preservando a identificação delas com o lugar, construindo a independência econômica dessas pessoas? É um trabalho difícil, é um trabalho que a gente faz, mas eu, por ser engenheiro agrônomo, eu faço com muito amor. E a empresa faz assim também. Nós temos um projeto e uma unidade de desenvolvimento territorial, onde nós participamos e fazemos estudos em cada um dos municípios que nós atuamos e fazemos uma inclusão produtiva para manter esse homem no campo, para manter esse homem no campo com renda. Então, como é esse projeto? Como é que a gente faz? A exemplo, a apicultura. Nós fazemos todo um levantamento da área apícola daquela região e colocamos, através das associações rurais de apicultores, damos todos os incentivos, damos a capacitação e esse produtor ele começa a ter renda. Então, ele se sente útil naquele lugarzinho que ele se encontra. Ele não vai fazer o êxodo rural, ele não vai vir para as grandes cidades porque não está mais preparada. As grandes cidades não têm mais condições de absorver as famílias que migram da zona rural. Então, também temos a Rota da Fruticultura, onde nós fazemos os estudos técnicos e colocamos caju, banana, kits de irrigação, pequenos projetos de irrigação para que mantenha esse homem no campo. Temos a bovinocultura de leite, onde nós fazemos
a aquisição de matrizes. Tivemos um projeto que está sendo referência aqui no estado, onde nós estamos doando matrizes com alta capacidade produtiva e fazendo com que esse homem produza mais e viva melhor. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos entrevistando o superintendente regional da Codevasf em Alagoas, Luciano Chagas. O Análise volta já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$150 em compras, você concorre a um Super Off-Road. São 2 Jeeps e 2 chances de ganhar. Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o Luciano Chagas, que é superintendente regional da Codevasf em Alagoas. Luciano, o debate da transposição do Rio São Francisco vai e volta, mas ele ganha mais força ainda, principalmente em tempos de eleição. Um dos principais pontos que a oposição aborda são possíveis ou supostos lagos doces que existiriam no Nordeste e poderiam ser usados para abastecer os locais mais secos do Nordeste. Você é engenheiro agrônomo, o que é que você diz disso?
Bem, a transposição hoje, apesar de ser antiga, mas ela está sendo executada agora, eu acho que foi escolhido um momento muito propício. Nós estamos vivendo hoje a maior crise hídrica do país e a gente está com a Fundação Getúlio Vargas fazendo todos os estudos técnicos para mostrar a viabilidade técnica e econômica da transposição. Muita coisa ainda vem pela frente. Você falou e a gente vê que no período de eleição se torna mais evidente. Sempre no pior. Sempre no pior. E também falam desses lagos de água doce. Diz que Fortaleza tem um lago de água doce, parece que na região aqui de Alagoas e Sergipe também tem outro. Eles teriam condições de abastecer a região do semiárido nordestino? Não, na minha avaliação não, até por conta do nível que diminuiu muito. Eu acredito que a transposição é essencial. Eu aposto na transposição, agora sempre digo e aposto numa coisa feita, num projeto feito tecnicamente e que mostra a nossa viabilidade e que mostra essa viabilidade. Então, eu acredito na transposição, como vai ser a gestão desta água, né? Porque a gente sabe que tem que ter uma gestão forte para não haver desperdício, como vai ser analisado. De início é para consumo humano, é para irrigação. A irrigação, os locais deverão ser tecnicamente bem estudados para a gente não ter o fenômeno de salinização do solo, né? Para que a gente não possa perder a identidade daquelas populações que vão ser beneficiadas, porque grupos de empresários podem querer entrar naquela área, porque hoje, com a vinda da água, então, causa um interesse econômico muito grande. O senhor fala dos grandes produtores de frutas. Os grandes produtores de fruta. Mas qual o problema dos grandes produtores de fruta poderem povoar essa região? Existe o modelo de Petrolina e falam do case de Petrolina como algo que pode ser, no caso, o futuro do sertão. Qual é o problema de se colocar grandes produtores naquela região para tentar alavancar ou não a questão econômica do lugar? Eu não cito como problema, mas eu vejo que tem que ser respeitada a vocação de cada uma das famílias que moram naquela região. Como assim? A exemplo, se uma família ela tem a tendência de pequenos agricultores familiares e hoje chega uma empresa que ou compra ou adquire uma extensão territorial grande para fazer um investimento na área da agricultura, e muda a vocação daquela família. Então, tem que ser respeitada essa vocação. Tecnicamente, tem que ser respeitada a vocação do solo. Tecnicamente, tem que ser respeitada a vocação do mercado. Para que não se faça projetos fantasiosos e venha, muitas vezes, forçar a saída daquela população, daquela família. Porque não deu certo. Porque não deu certo. Então, eu acho que tudo tem que ser feito com bastante... a gente pegar as coisas positivas de Petrolina, de Petrolândia, de outros perímetros irrigados que nós temos pelo país, ver o que deu certo, ver o que deu errado, capacitar essas famílias, porque se uma empresa chega e vê que aquela população não está capacitada, ela vai embora. Vai embora ou vai começar a trazer gente de fora. Então, está tirando a oportunidade daquelas pessoas que vivem e moram há vários anos naquela região. A Codevasf também monitora o uso da água do São Francisco, mas a água, historicamente no Nordeste, ela é controlada pela indústria da seca. E também as regiões que o canal, no caso não do Canal do Sertão, mas da transposição, é uma região que mexe exatamente com essa questão arraigada historicamente, do coronelismo, enfim, e também a própria indústria da seca. Como a Codevasf ela consegue sobreviver a essa lógica, já que ela também é uma empresa política? Bem, eu estou fazendo hoje, na 5ª CR, uma gestão bastante compartilhada. Com os coronéis da região? Não, compartilhada com o governo do estado, compartilhada com os municípios, compartilhada com toda a infraestrutura de associações, de cooperativas, para que a gente possa tirar a imagem de que a gente utiliza a miséria para sobreviver.
Então, o cooperativismo está muito forte hoje no estado de Alagoas. A gente está incentivando muito as associações. A gente está fazendo com que as pessoas participem. A exemplo do Agro para Todos, nós, quando entramos no município, a gente forma um comitê gestor. Esse comitê gestor ele tem a participação de todos os membros da comunidade. De todos os membros, participa a Pastoral da Criança, participa a igreja, participa os conselhos municipais de defesa da criança e do adolescente, participa a prefeitura. Mas todos eles são pressionáveis pelos coronéis. Como é que fica isso? São pressionáveis, mas todos juntos são mais fortes. Nós acreditamos e vemos que com o trabalho que está sendo realizado hoje, juntando, ouvindo, trazendo o comitê gestor, trazendo a população para o nosso lado, a gente grita mais, a gente força mais e a gente é muito mais respeitado. A indústria da seca ainda existe no sertão? Na minha avaliação, não. O que é a indústria da seca para o senhor? A indústria da seca. Antigamente a gente tinha uma operação pipa que era coordenada muitas vezes só pelo município. Hoje o governo federal ele faz uma intervenção com o Exército Brasileiro, ele faz um estudo das populações que deverão ser atendidas. Hoje é respeitado a opinião das comunidades. A gente ouve também e vê que a Operação PIP é coordenada também pelo Estado, através da Defesa Civil, que é aqui capitaneada pelo Coronel Moisés, se eu não estou enganado. Então, não existe mais aquele que manda, não existe mais aquele coronel, como a gente tinha o costume de dizer naquele município, que dizia não só vai água para aquele grupo de meus eleitores ou dos meus correligionários. Hoje a gente vê que a população ela é atendida. Agora, tem uma deficiência nesse atendimento por conta da grande demanda. Como eu te falei, a gente tem uma avaliação, antigamente era 20 municípios, 25, hoje a metade do estado de Alagoas encontra-se hoje em situação de emergência. Então, o volume de recursos requer muito recurso para atender e conseguir chegar e levar água para essa população. Um exemplo, o município de Giraldo Ponciano, município onde temos 504 quilômetros quadrados, município onde 83% da população é na zona rural. Imagina uma operação no momento crítico desse, chegar a todas essas comunidades. Historicamente, os governos reconhecem que a riqueza vem ou está no campo, mas na hora de colocar em prática, existem problemas em relação a isso. Por quê? A riqueza vem e é do campo. Todo mundo sabe disso. A riqueza, hoje a gente está vendo uma mudança. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado há 25 anos, há 20 anos aqui e trabalho na área da agricultura do estado de Alagoas e a gente sofreu bem mais. Mas hoje, com a mudança dos governos, a gente tem fortalecido muito a zona rural. A gente tem fortalecido muito a agricultura no estado de Alagoas. A Codevasf, por exemplo, esse mês a gente está fazendo a doação de equipamentos agrícolas para diversas associações, fortalecendo associações de produtores de leite, associação de produtores de milho, associação de produtores que vem trabalhando em prol da cadeia produtiva do Estado e que vem dando certo. Então, a gente mudou um pouco a concepção de levar o equipamento ou fazer de conta que leva. Hoje, a gente faz um investimento em uma patrulha mecanizada, que é trator, carro-pipa, grade aradora, muitas vezes colheitadeiras, ensiladeiras, para que a gente possa trazer e dar ao agricultor, que são pessoas que trabalham, são pessoas que 4, 5 horas da manhã está indo para a sua roça e produzir para que a gente possa desenvolver o estado de Alagoas e desenvolver o país. Então a gente hoje a gente tem a visão de que melhorou muito, Rodrigo, que a gente cada dia dá um passo importante para trazer o desenvolvimento através da agricultura no estado de Alagoas. Esses equipamentos não eram entregues para as prefeituras? Por que agora são as associações que assumem eles? Fortalecer as parcerias. Na minha concepção, algumas vezes os municípios recebiam
esses equipamentos e, às vezes, por questões até de dinâmica, de orçamento, não conseguia chegar às associações e aos produtores. Eles desviavam a função dessas máquinas? Eu não digo bem desviar. Eles não alcançavam o objetivo que era proposto, que seria a introdução desses equipamentos na zona rural. E hoje a gente faz um incentivo e uma política diferenciada, onde nós fortalecemos o cooperativismo. A exemplo, a CPLA, Cooperativa dos Produtores de Leite do Estado de Alagoas, ela recebeu agora um investimento de 659 forrageiras que foi entregue aos seus produtores, aos seus cooperados. Então, é uma maneira que a gente sabe e sabe que chega àquele pequeno produtor. As patrulhas mecanizadas, o beneficiamento das indústrias, a construção de casa de mel, que é capitaneada pelas as cooperativas e pelas associações. Então, a gente leva esses investimentos, faz o monitoramento, faz o acompanhamento, dá a capacitação técnica e ver que realmente é melhor do que quando era feita de uma maneira desorganizada, podemos assim dizer, que não era vista a parte técnica, a parte econômica, a parte social. Quem é o maior inimigo do Rio São Francisco hoje? O maior inimigo do Rio São Francisco hoje? Uma pergunta difícil de te dizer, porque assim, várias questões estão assim atreladas, fazendo com que o nosso rio, o fator climático, a falta de chuva, as hidrelétricas que foram construídas ao longo do rio, a poluição que foi colocada no Rio São Francisco, na sua calha, a falta de incentivo na revitalização das bacias, das nascentes, isso ao longo de muitos anos atrás. Então, apontar um culpado fica difícil. Eu acho que a gente tem que fazer hoje um mutirão, fazer hoje uma corrente, não para a gente mais procurar culpados. A gente tem que fazer uma corrente positiva, uma agenda positiva, para a gente agora salvá-lo. O Rio São Francisco, muitos historiadores, muitas pessoas fazem um questionamento hoje que ele está na UTI, e realmente está. O nível do rio está muito baixo. Mas a empresa de desenvolvimento, a Codevasf, ela tem feito e fará e terá um papel importante na revitalização desse rio. Você falou que um dos problemas é exatamente a questão do esgotamento sanitário, que não existe naquela região do Rio São Francisco. Vocês conseguem avaliar quando aquela região vai conseguir resolver o problema do saneamento? É possível avaliar isso, pelo menos em Alagoas? É possível. Hoje a gente iniciou, apesar de nós termos uma área de atuação de 50 municípios, priorizamos os investimentos para 13 desses 50 na área de esgotamento sanitário e a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho junto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas, junto com outros parceiros e a gente, com certeza, a gente vai minimizar. Para o ano, no nosso novo plano de trabalho que a gente está programando para 2016, seria e vamos bater muito forte na área da revitalização do Rio São Francisco, porque é uma necessidade. A gente tem que realmente salvar o Rio São Francisco. Você imagina em quanto tempo aquela região vai ser saneada? Completamente saneada. Olha, nós temos muitos problemas técnicos. Por exemplo? A exemplo, na hora que a gente vai fazer o saneamento básico, a gente faz um estudo de sondagem. E, às vezes, a gente se depara com problemas de rochas que é quase que impossível a gente rompê-las. Mesmo com dinamite? Dinamite, hoje, a gente está tendo uma restrição muito grande por conta do Exército. A gente tem as empresas que trabalham, porque estava havendo muito problema, havendo desvio dessa dinamite. Por causa dos roubos a bancos. De roubos a bancos. Quer dizer que por causa dos roubos a bancos, a Codevasf não usa mais dinamite? Não, a gente usa hoje, as empresas que utilizam e tem a necessidade, é uma massa expansiva.
ela coloca hoje um sistema que faz uma perfuração na rocha, coloca e ela quebra essa rocha, ela vai se expandindo e vai quebrando essa rocha para depois vir uma PC, vir uma máquina, e quebrar totalmente. Então, dizer prazo de quando a gente vai conseguir realmente terminar fazer os nossos sistemas estar em funcionamento, é difícil de estimar, porque nós, quase todos os dias, nós nos deparamos com problemas diversos, que é o de rocha, que às vezes tem que passar em uma propriedade, tem que desapropriar essa área, e a justiça e o proprietário não quer. Então, para dizer uma data fica difícil, mas que a gente vai trabalhar com muita força de vontade, utilizando os meios legais, os meios jurídicos, a gente vai conseguir. Canal do Sertão. O senhor é engenheiro agrônomo, formado pela UFAL. Como é que um canal que usa a água de um rio que está morrendo pode gerar riqueza no interior de Alagoas? Pelo estudo que está sendo feito. Hoje a gente está utilizando uma quantidade muito pequena da água, justamente por conta dessa falta. Então, o canal está avançando, os projetos básicos e técnicos para serventia do canal que a gente tem que fazer, a gestão desse recurso. A gente está fazendo todo um levantamento das áreas difusas do Canal do Sertão para fazer esse trabalho de irrigação e levar pequenas adutoras. Então, a gente está fazendo dentro do Canal do Sertão hoje, através de todos os parceiros que estão envolvidos com o Canal do Sertão, um trabalho técnico muito grande, para evitar salinização do solo no futuro, para evitar que a gente possa utilizar a pouca água que a gente tem do São Francisco de maneira errada. Então, a gente tem que ver qual vai ser o melhor sistema de irrigação, se é por aspersão, se é por cotejamento, como utilizar melhor esses recursos, como utilizar melhor a água. O senhor já foi secretário municipal aqui no Sertão de Alagoas, obviamente também teve que lidar com os problemas e as vantagens da Casal. O governo hoje faz uma discussão interna para saber qual o melhor modelo para poder administrar o Canal do Sertão. Pode ser uma PPP, pode ser criar uma estatal, enfim, menos entregar para Casal. Diante da necessidade do Canal do Sertão hoje, qual seria para o senhor o melhor modelo, o modelo mais dinâmico, digamos assim, menos burocrático e ao mesmo tempo mais eficiente e que pudesse atingir diretamente o público do canal, que é o agricultor familiar? Bem, o melhor modelo é um modelo racional. O melhor modelo é um modelo que a gente está estudando e fazendo esses estudos, que às vezes o pessoal não entende o porquê da demora, mas é porque a gente quer fazer e fazer o certo. A gente tem que ter o uso racional do Canal do Sertão para que essa população que vai ser atendida, ela seja atendida por muito tempo. A gente não pode hoje utilizar como um palanque eleitoral o Canal do Sertão e dizer, não, estamos irrigando, estamos criando perímetros de irrigação e daqui a 2, 3, 4 anos a gente fechar por falta de água ou por falta de solo. Então, eu digo que a melhor maneira hoje de trabalhar com o Canal do Sertão é como nós estamos fazendo, o governo do estado de Alagoas está fazendo os estudos, fazendo parcerias, fazendo todo um levantamento técnico, econômico, financeiro, social, que é o importante, né, para que a gente possa viabilizar o uso do Canal do Sertão de uma maneira que ele possa ter o tempo que demorou para ser construído, ele possa também levar trazendo benefícios para a população que será beneficiada. A previsão é que o próximo El Niño será um dos 3 mais fortes desde a década de 50, desde 1950. El Niño significa seca para o Nordeste, que enfrenta já uma das piores estiagens dos últimos 100 anos. Como se pode criar ações de prevenção para algo que existe, mas não consegue ser controlado pelo homem? Como criar? A gente sempre bate nas nossas reuniões com relação
enfrentar esse problema. A gente só consegue fazer ações que minimizem. Mas não é previsto? É previsto, mas para você ter uma ideia, a gente quando faz a perfuração de um poço, esse poço ele está sendo retirado a água, mas ele precisa estar sendo alimentado. E essa alimentação vem através da chuva, vem através dos efeitos climáticos. Então, quando a gente tem uma seca numa proporção dessa, hoje, se o Estado pudesse financeiramente perfurar em todos os municípios a maior quantidade possível de poços, a gente teria hoje, porque teria uma dificuldade grande de encontrar água, porque o nosso lençol freático, devido às condições climáticas existentes e ao longo desses anos, a gente não conseguiria água. Temos muitos exemplos que a gente faz os estudos, às vezes detecta a presença e uma veia de água e a gente, quando perfura, não encontra, ou não encontra ela com qualidade. Então, Mas não tem um dessalinizador, por exemplo, que poderia resolver essa questão? O dessalinizador, a manutenção desse equipamento, ela é muito cara. Por quê? Vale a pena dessalinizador? Do ponto de vista técnico. Vale para minimizar e trazer um pouco de água para aquela população. Mas vale a curto prazo? A curto prazo. A longo prazo, não? Não. Não é viável? Não é viável. Na minha avaliação, não é viável, porque o custo é muito alto. Então, quais seriam as outras? Com adutoras, né? Reforço nas adutoras, sistema simplificado de abastecimento de água, para ajudar essa região e essas localidades que têm esses dessalinizadores. Porque, assim, hoje o custo da energia é alto. Hoje o custo para dessalinizar, dependendo da região, você tem um poço que tem uma vazão de 1.000 litros de água. E você, quando passa por todo o sistema de dessalinização, você torna desses 1.000 litros, 100 litros potável, dependendo da região. Então, o custo é muito grande para você. E a gente tem que pensar outros meios. Estamos estudando a perfuração de poços mais profundos, estamos estudando a parte de captação de água através de outras fontes, estamos trazendo o sistema de abastecimento de água por cisternas, né? Cisterna calçadões, que é para a área produtiva, cisterna de consumo humano. Então, a gente está fazendo todo esse estudo, mas realmente, para acabar, mesmo uma coisa que é prevista, porque a gente não tem em mãos, a gente só tem um estudo e a previsão, vai ser a maior, mas por 2 anos, e de repente chove, ou aumenta essa proporção para 4, 5, 10 anos. A água, se imaginava que a água pudesse resolver o problema da miséria naquela região, mas a gente tem situações que não resolvem. Por exemplo, Traipu é uma delas, que acaba ligando exatamente à corrupção. A Codevasf, ela encontra muitas barreiras em algumas cidades de Alagoas, quando o assunto é água, desenvolvimento regional e corrupção? Não, a gente, por participar hoje e dar voz e vez aos movimentos sociais, a gente não encontra barreiras por parte de alguns municípios, de alguns gestores, porque a gente mostra a nossa força. As organizações sociais estão sendo bastante respeitadas. E algumas vezes que a gente encontra qualquer entrave, a gente procura o Ministério Público, procura os defensores públicos para fazer e mostrar que aquilo é viável para aquele município. Mas no caso específico de Alagoas, eu não tenho tido problema, eu tenho acesso e tenho um trânsito muito bom, eu utilizo muito a Associação dos Municípios do Estado de Alagoas, a AMA, eu mostro, através da nossa equipe técnica, a viabilidade dos projetos que estão sendo implantados nos municípios. Então, eu tenho e quero agradecer a parceria que todos os municípios da nossa área de atuação, os 50 municípios, estão abrindo as portas, colocando também sempre à disposição o seu corpo técnico para ajudar o desenvolvimento daquele município e do Estado. O Bolsa Família liberou para Alagoas até agora 733 milhões de reais este ano. A Codevasf trabalha com a ideia de dar o peixe e ensinar a pessoa a pescar e também vender o seu peixe. Literalmente, vocês trabalham com peixe, não é isso?
a resistência de setores da sociedade quanto às pessoas que recebem o Bolsa Família, mas não para quem é atendido pela Codevasf. Por quê? Às vezes, as pessoas acham que o Bolsa Família, e às vezes alguns beneficiários do Bolsa Família, eles, não, já recebo isso aqui, não preciso mais trabalhar, eu tenho a mãe Dilma ou o governo federal que me dá o meu dinheiro, me dá o meu salário, mas o trabalho que a gente está fazendo na inclusão produtiva está fazendo com que as pessoas enxerguem que a vida dele melhora tanto na renda e no lado social e o Bolsa Família é só um incentivo para ele conseguir manter sua família mas eles estão sendo capacitados principalmente para trabalhar isso. Hoje nós estamos fazendo um investimento nas colônias de pescadores ao longo do Rio São Francisco. Nós estamos fazendo investimento com a doação de equipamentos, de barcos, de peixamentos, de tanque-redes e fortalecendo essas associações. Então a gente está dando peixe no momento certo, está dando a vara, mas está dando também incentivo a ele continuar suas atividades. E nós temos tido um resultado muito, muito satisfatório. Bom, Luciano Chagas, superintendente regional da Codevasf em Alagoas, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Lembrando que o Análise em Instantes vai estar disponível no site da TV Mar, que fica dentro do portal gazetaweb.com e também, claro, você acompanha através do site da TV os horários de reprise do nosso programa e, claro, também de toda a programação da TV Mar. O Análise volta na próxima semana. Até lá.